Se você não sabe onde está a liquidez, você é a liquidez. E isso não é uma metáfora. Toda vez que você coloca um stop loss, óbvio, toda vez que você compra no suporte ou vende na resistência, você está literalmente alimentando o mercado. Porque o preço não se move de forma aleatória. Ele se move entre duas coisas: liquidez e ineficiência. E enquanto a maioria das pessoas acredita que você está lendo o mercado, na verdade, elas estão sendo lidas e caçadas. Neste vídeo, eu vou te mostrar como o preço realmente se move, onde a liquidez está escondida, e como parar de ser o alvo para começar a operar como quem entende o jogo. Se você leva o trading a sério, presta atenção nisso aqui, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o mercado. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Samuel. Hoje eu vou estar falando sobre K-Level e liquidez aqui para vocês compreenderem como é que funciona a real movimentação do preço. Então, assim como todos os outros vídeos, eu espero que vocês tenham gostado do que eu tenho trazido aqui para o YouTube. Se inscrevam, deixem um like, curtam também, porque isso ajuda demais aí no desenvolvimento aqui do canal do YouTube, como também para chegar a mais pessoas que estão aprendendo sobre o trading, perfeito? Tudo isso que eu tô apontando aqui tem a ver com Smart Money, enfim, a ICT ali, né? Que é o que a gente trabalha. Então, enfim, vamos pro vídeo. Fechou, gente? K-Level e liquidez, o real movimento do preço. Quando a gente tá falando sobre K-Level, galera, eu me refiro em específico a esses três exemplos aqui que tá presente na tela, tá bom? Se trata quando ocorre uma movimentação, né, de tendência, continuação no mercado, que ele expandiu, deixou um topo, um swing point ali, o mercado ele recua como uma retração e em seguida o mercado avança dando sequência, né, àquela movimentação que ocorreu anteriormente. O próximo exemplo que a gente tem aqui é quando o mercado atinge um topo do passado, né, à nossa esquerda do gráfico. O mercado ele tem um recuo e esse recuo é o nosso objetivo, tá bom? Porque ele já cumpriu aquele ponto final que ele precisava atingir no mercado em si, tá? E esse recuo aqui, ele tem um nome, ele recua para dentro do nosso range interno, tá? E a gente vai ver já já como que é o nome dele. Por terceiro, a gente tem duas extremidades. O mercado ele fica trabalhando dentro do quê? Dentro de um range, uma acumulação do mercado, tá? Uma consolidação. E os objetivos em si, né, são as extremidades, ambos de cada lado, tá? Então, para isso, como que funciona, né, dentro desse paradigma de K-Level em específico? Dentro desses três exemplos, pessoal, eu trabalho apenas com três: IRL para ERL, ERL para IRL e Order Pair Ranges, que significa, né, as extremidades, tendo como base um ERL para outro ERL e vice-versa. Então aqui embaixo tá a explicação do que é cada um destes, tá bom? ERL sendo External Range Liquidity, significa a extremidade de um lado, seja ele da venda ou da compra. Internal Range Liquidity é toda a liquidez interna que fica dentro desses ranges de deslocamento, tá? O mercado ele é representado por um fair value gap dentro dessas regiões, tá? Ou a ineficiência, perfeito? Então, basicamente, como eu estava explicando, o mercado ele tem aqui dentro do IRL para IRL uma expansão seguida por uma tendência. O mercado ele deixa um topo, o mercado ele tem um breve recuo e a nossa liquidez interna ela é atingida. E qual que vai ser o próximo alvo, né, de liquidez do mercado? O antigo topo que ele deixou dessa retração. Então, é lá o meu alvo. Quando o deslocamento do preço ele já atinge um ERL passado, o que o mercado ele vai fazer, né? Ele vai ter um breve recuo para dentro do meu range interno. Então o IRL nesses casos é o alvo. E com isso a gente trabalha ali dentro de uma retração em determinado ponto, né? Até este nível de liquidez interna, nosso fair value gap ou a nossa ineficiência. E por terceiro e último, o Order Pair Ranges é quando o mercado ele está consolidado, ele está acumulando dentro de uma região importante, tá? Então, a gente pega as duas extremidades, né, sobrepostas entre um ponto e outro. A partir do momento que determinado nível e região é sweepado, né, tem a sua liquidez varrida, a outra extremidade vai ter como alvo aquele ponto, perfeito? Então aqui o mercado ele sai de ERL para ERL.
Finalizando sobre K-Level, eu simplifico ao máximo o meu entendimento do mercado com isso daqui que vocês estão vendo, tá? Então é essencial a gente ter esse norte do que procurar. Eu procuro isso daqui inerente do time frame, tá bom? E agora, beleza, a gente identificou o K-Level, vamos para liquidez. A liquidez do mercado, eu coloquei algo aqui bem ilustrativo para a gente entender. A gente precisa, né? Isso eu falo sempre para todo mundo, precisa de um ponto de partida e um objetivo. E esse ponto de partida e o objetivo no mercado, ele sempre vai sair do ponto A ao ponto B. É aqui que a gente coloca o nosso K-Level, necessariamente. Então ele está saindo de um IRL para IRL e vice-versa, tá? E o preço, ele se move exclusivamente entre duas coisas, liquidez de mercado e ineficiência, perfeito? Então, o que vai ser a liquidez? O que de fato move o mercado? Liquidez é igual a combustível. Então, toda resistência, né, vai ser o nosso posto de combustível. E o nosso stop loss é o combustível deles. Então, a gente compreendendo essa dinâmica, né, que eu estou trazendo aqui, basicamente todo ponto de parada que nós temos, que é um high resistance, né, uma liquidez de alta resistência, quando o mercado ele swipa aquele nível, né, com uma intensidade tremenda, que tem uma absorção, né, do preço naquele determinado nível, nós podemos observar isso. E é a liquidez ali que o mercado está consumindo, né? Ele está atraindo para dentro daquele ponto e consigo ele demonstra real intenção. Então, basicamente, aqui a gente tem uma ilustração, tá? Onde o mercado ele atinge um sell side liquidity e qual que vai ser o outro ponto, né, de combustível aqui dentro, a outra resistência, vai ser o nosso buy side liquidity, que é a outra ponta na extremidade do outro lado, tá bom? E consigo, se a gente não sabe, né, onde que tá a liquidez, nós somos a liquidez do mercado. E isso acontece muito, por isso que até a gente compreender como é que funciona a dinâmica do mercado, né, em si, o que move é a liquidez. Então a gente sempre vai estar trabalhando de liquidez para liquidez. A única característica é distinguir uma e outra disso, perfeito? Então quando o mercado ele sai daquele ponto ali, que seria o nosso ERL, o nosso External Range Liquidity, e é aqui que a mágica começa a aparecer. Basicamente, ele atingiu aquele alvo. Então, o que vai acontecer aqui dentro do mercado? O mercado ele vai deixar, né, uma informação para nós e nós podemos compreender como é que ela funciona. Se o mercado está transitando entre um sell side que ele capturou para um buy side, indo em busca daquele posto, entre aspas, e ele atingiu o ponto final dele, ele cessou. E aplicando aquela lógica lá que eu trouxe, né, no exemplo, no início, sobre o K-Level, ele atingiu um ERL, ele vai trabalhar aonde necessariamente agora? No nosso IRL. Então é aqui que a mágica começa a aparecer, tá? Atingindo o nosso Internal Range Liquidity, qual que vai ser o próximo alvo? Onde o mercado ele vai continuar, né, em busca nosso External Range Liquidity. Então é aí que o mercado ele começa a trabalhar. É aí que o mercado ele começa a trabalhar, tá bom? Visando essa continuação da movimentação que ele estava mirando, trabalhando, né? Em prol de ter capturado uma liquidez significativa. Perfeito, gente? Então a ideia que eu queria passar para vocês é mais ou menos essa, junto do vídeo anterior, né? Juntando todos esses conceitos gradualmente, como que nós vamos identificando ponto a ponto aí no gráfico. E é essencial para a gente compreender como que a dinâmica do mercado funciona, aplicando algo simples e robusto, sabe? Para a gente trabalhar, beleza? Então agora a gente vai para exemplos práticos no mercado. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal também, porque isso ajuda muito a todo mundo que está assistindo, tá? Principalmente a mim para crescer com um projeto como um todo, tá? E deixa comentários aqui se você está gostando, se você tem alguma sugestão de algum vídeo novo, perfeito? Então, simbora. Aqui no gráfico agora a gente sempre deve se perguntar onde que a gente está inserido, tá? E com isso, tem aquela exemplificação que eu soltei sobre K-Level. A gente precisa determinar de qual ponto a gente está saindo e para qual a gente está indo, tá? E aí, IRL para ERL, ERL para IRL. Essa dinâmica do mercado ela é universal, tá? Eu trato isso como um modelo universal do mercado porque ele funciona em todos os tipos de mercado, seja Forex, futuros, ações, cripto, tá? O mercado ele vai se comportar do mesmo jeito para mim, inerente para todos, beleza? Então, indo para o gráfico aqui agora,
do ouro, que é o MGC, tá? Aqui eu identifico um ponto onde o mercado, e isso eu estou no tempo gráfico do M1, tá? E isso vai funcionar inerente do tempo gráfico que você está trabalhando, tá, gente? Sendo que aqui no M1 para o M15 da vida, a gente capturou determinado nível de liquidez lá em cima, ele deixou pontos de deslocamento aqui dentro, né? Ou seja, ele capturou um ERL. E qual que é o objetivo do mercado? Consigo ele buscar o quê? Um IRL lá, para em seguida ele retornar para onde, né? Um ERL da vida. E onde que tem, né, aqui dentro dessa lag que ele construiu? Basicamente aqui, ó, ele tem topos de liquidez, que é um external range liquidity dentro de todo esse deslocamento. Todo topo formado é um external range liquidity, tá? Então vocês podem identificar com base nisso. E aqui dentro, né, de todo esse deslocamento, ele deixou o que necessariamente? Um internal range liquidity aqui para nós. Então o mercado ele mitiga lá, e qual que é o próximo objetivo dele? Vir capturar o outro ponto que ele deixou, entendeu? Então a gente vai trabalhando dentro desse o quê? Modelo universal, tá? Ele retorna para dentro de um ponto interno, vai para o seu externo e vice-versa. Aqui nós podemos atribuir também, né, se o mercado está transitando entre estes topos aqui, o que isso também pode ser um order pair ranges. Para isso a gente precisa, né, deixar o mercado trabalhar e a gente entender essa dinâmica com base naquilo que eu passei, tá bom? Uma coisa para facilitar a nossa caminhada e trajetória para a gente compreender, né, se você tem dificuldade em identificar esses ranges internos aí, que são as ineficiências e tudo mais, existem dois indicadores, tá, que eu vou estar passando para vocês, que vocês podem vir a procurar. Um é esse daqui do FVG Newfig Sam, tá? Em que, colocando ali no gráfico, ele vai estar aparecendo, dependendo do tempo gráfico que você esteja. Se eu estou aqui no M15 da vida, ele vai aparecer todo o Fair Value Gap que eu estou dentro do M15, né? Então a gente vai pegar aqui como exemplo isso e depois vamos retornar lá para o M1 que eu queria mostrar para vocês. Ele atingiu determinado nível aqui embaixo, ele está saindo desse ponto inicial de partida, tá? E está expandindo em direção a um objetivo que a gente tenha aqui para a esquerda. Ou seja, esses últimos topos aqui. O nosso que buy side liquidity, tá? Ele tirou determinado nível de liquidez que a gente tinha aqui à esquerda do gráfico. E com isso que, necessariamente, na medida que o mercado ele está expandindo, ele deixa fair value gaps ao longo do caminho que o mercado ele chega a respeitar, como vocês estão vendo, e expande novamente. Visita novamente e expande novamente. Até que o quê? Depois ele deixa o fair value gap, expande, retorna novamente para depois seguir a tendência originária dessa movimentação inicial, tá? Então, isso daqui ajuda a facilitar nós a identificar dentro daquele cenário que a gente está trabalhando, tá? O IRL da vida, a nossa ineficiência do mercado, tá bom? Então, toda vez que o mercado ele retorna para visitar um IRL, ele tira uma liquidez do mercado, forma um swing point formado em formato côncavo em V, né? Através de 3 velas, forma e se desloca. Novamente, o mercado ele swipa uma liquidez, forma um swing point e se desloca. Então ele sempre está saindo de um ponto inicial, né, que é esse consumo de liquidez interna para almejar uma liquidez externa. Beleza, gente? E isso ocorre muito no mercado. Muito, muito, muito mesmo. Tá? O outro exemplo que eu tenho de indicador aqui que eu posso falar também é esse daqui. Deixa eu encontrar. Fair Value Gap by Ant, tá? Ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente, tá bom? E isso daqui são nas configurações defaults ou padrões iniciais, tá? Eu não estou mexendo em nada aqui. Mas a ideia é que quando ele mitiga determinado nível de região de um Fair Value Gap, ele vai apontar que houve o preenchimento daquele Fair Value Gap. Ou seja, basicamente ele está mitigando a região interna, né, daquela ineficiência, e ele demonstra isso com uma coloração diferente, tá bom? Então dá para perceber aqui, ó, de toda essa movimentação que ocorreu, o deslocamento, ele recuou, preencheu até determinado nível e em seguida continuou. Recuou, preencheu até determinado nível e continuou. E vice-versa, tá? Ó, ele preencheu até esse ponto aqui e continuou. Então isso daqui ajuda
a gente ia identificar independente do tempo gráfico, tá bom? Indo lá para o M1, que eu queria mostrar para vocês, o que nós temos aqui, ó. Mercado, quando eu venho aqui para esse ponto, tá? O que eu me deparo aqui dentro? Em que eu estou trabalhando dentro de um order pair ranges, que eu estou dentro de qual key level exatamente? Liquidez externa, né? Aqui, nosso ERL para o IRL. Porque se a gente for pegar a movimentação aqui que ocorreu de antes, ó, todo aquele deslocamento que eu havia mostrado, né? O mercado está saindo de uma região externa para uma região interna do gráfico. Então, qual que é o primeiro passo a passo, né, aqui? Identificar a extremidade que foi sweepada, alvos nítidos do mercado. Isso eu passei no meu último vídeo. Então, se você não conferiu o último vídeo, eu vou estar deixando no card aqui em cima para você estar acompanhando, tá bom? No mais, o mercado ele atingiu aquele nível de liquidez. E o que eu preciso começar a trabalhar? Até mesmo no M1, né, quando ele atinge o nosso external range liquidity, ele vai fazer o quê? Deslocar em direção a outro objetivo. E com isso o mercado o quê? Ele vai iniciar sua fase de expansão até em direção àquele alvo, tá? Então ele atinge aquele nível, coloca um topo relevante, um topo importante no gráfico, e à medida que o mercado ele vai expandindo, retraindo, expandindo, ele deixa para nós o quê? Fair value gaps para ele mitigar ineficiência do mercado, tá? E com isso, o mercado ele vai dando continuidade a esse rumo que ele deixou. E vocês estão percebendo aqui que o indicador ele vai plotando, né, para nós, essa absorção, esse nível que ele atinge de IRL para ERL. E o nosso objetivo sempre vai ser independente do M1, do M3, do M15 que eu esteja, tá? O mercado ele transitar entre liquidez externa para liquidez interna. Externa, aqui, interna, atingiu, expandiu em direção à liquidez externa. Perfeito? Ele vai fazendo essa dinâmica. Então, se a gente quer estar do lado certo do mercado, acompanhar essa transição, né, essa movimentação, essas formas de identificação que eu estou passando ajuda muito a gente a não se perder. A gente saber onde que a gente está se inserindo, como é que está ocorrendo a movimentação, tá bom? E isso ajuda muito. Perfeito? O mercado ele vai se deslocando aqui. Ele vai estar marcando toda vez, né, que ele mitiga determinado nível de liquidez interna. Ele vai preencher o Fair Value Gap lá. Ó, preencheu e segue em direção ao quê? Ao nosso objetivo que a gente tem em comum lá embaixo. Tá bom, gente? Então, uma forma dinâmica aí bem tranquila da gente conseguir identificar e trabalhar no mercado para se visualizar, tá? Então, qual que é um exercíciozinho, né, que eu tenho para passar para vocês observarem isso daqui? Vocês podem utilizar o primeiro indicador, como também o segundo, para vocês acompanharem isso daqui no gráfico, né, para quem tem dificuldade de marcar por si mesmo o Fair Value Gap em si, mas vão até o gráfico maior, né, que eu falo, e peguem para vocês observarem sempre que o mercado ele sai de ponto até qual ponto ele está fazendo. Por exemplo, aqui, ó, no gráfico diário, o mercado ele deixou um Fair Value Gap aqui, expandiu, retraiu, preencheu o Fair Value Gap, nossa liquidez interna. Qual que foi o próximo alvo aqui, né? Basicamente a nossa liquidez externa. O mercado ele atingiu, deixou outro Fair Value Gap aqui, ele retorna, preenche e expande novamente. E após essa expansão e tirar outros fundos, né, que a gente tinha aqui para a esquerda do gráfico, seria o nosso o quê? Sell Side Liquidity do vídeo anterior, tá? Atingindo esse ponto, o mercado o quê? Ele recua novamente até determinado nível. E qual que é esse nível? Um IRL que nós tínhamos aqui, tá? Perto do ponto lá que ele havia feito lá daquele único recuo que ele mitigou. Então, a ideia para a gente trabalhar é essa, tá? É uma forma muito tranquila e fácil. Se trata de um modelo universal que você consegue aplicar para qualquer mercado, tá bom? Independente do tempo gráfico ali que você coloque para trabalhar. No 4 horas é um pouco mais visível também, porque a gente utiliza um time frame ali que dá para se trabalhar dentro do intraday, tá? Muito tranquilo. O mercado ele deixa a liquidez interna, mitiga, parte para externa e vice-versa, vai preenchendo. Isso tudo mitiga como um todo, expande novamente e é assim que o mercado trabalha, tá, gente? É assim que eu utilizo dentro do meu dia a dia
Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma, a dinâmica de estar identificando isso tudo. Perfeito? Vamos estar dando uma olhada agora em outro ativo. Aqui, vamos pegar o exemplo que eu utilizei nos slides. Ó, basicamente o mercado ele atinge esse ponto de liquidez, este ponto de liquidez aqui, tá? O mercado ele atinge esse sell side liquidity. Deixa eu colocar embaixo. Depois de ele atingir esse sell side liquidity, o que o mercado ele faz aqui? Vamos colocar. Ele atingiu o nosso ERL, né, dentro do modelo universal, dentro do nosso K-level. Ele tem o seu ponto inicial, né, o seu posto de combustível, e ele precisa ir até determinado alvo. E qual que vai ser esse alvo? Se ele atingir um ERL, pode ser meu próximo ERL, tá? Mas para antes ele mitigar um IRL da vida, né, eu preciso que ele atinja um ERL, um External Range Liquidity. Então, na medida que o mercado ele se desenvolve, ele vai deixando os Fair Value Gaps para nós. Depois de atingir aquele ponto final de liquidez, ele precisa fazer o que agora? Retornar para dentro do nosso range interno. E qual que é o nosso range interno? IRL, Internal Range Liquidity. Nosso Fair Value Gap. Ele vem, preenche, coloca um swing point e expande em direção ao quê? Outro objetivo. E qual que vai ser esse outro objetivo? Gente, External Range Liquidity, tá? Um último topo. Então, na medida que o mercado ele avança, começa a sentir em determinado nível e região, ele retorna para o que novamente? Internal Range Liquidity. Ele vem aqui, ó, e mitiga esse ponto, tá? Mitiga ali. E com isso, ele dá continuidade. Então, a ideia é sempre ir buscando e trabalhando dentro desses pontos, tá, galera? Atingiu o nosso ERL, o que ele vai fazer? Internal Range Liquidity. E vice-versa. Perfeito? Então é uma forma aí pra gente identificar e trabalhar no mercado de uma muito tranquila. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aí se vocês gostaram, tá? No canal sobre o vídeo de hoje. Eu tô fazendo um ponderado de basicamente A a Z, tudo aquilo que eu compreendo, facilitando a nossa vida. Mas é isso. Gente, curtam, comentem, se inscrevam. Tá sendo sensacional produzir os vídeos, né? Eu tô gostando bastante e eu espero que vocês também, de coração. Beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.